Detração penal. Mário, mas eu não atuo na execução penal. Não gosto de ir no presídio. Tenho medo de presídio. Passo mal se eu vou no presídio. Não é isso, né? Detração penal é importante, inclusive, para a fase do processo de conhecimento. Por quê, Mário? Isso é abatimento da pena. Vamos chegar lá, né? Detração penal. Para aqueles que não estão tão habituados com o processo penal, detração penal é o abatimento do tempo de prisão cautelar da prisão pena. Eu pegar o tempo que o cara ficou custodiado preventivamente e abater da condenação. É isso. Ele ficou preso 6 meses, 1 ano até a sentença, foi condenado em 6 anos no regime semiaberto. Eu vou pegar 6 anos menos 1 ano do tempo que ele ficou preso preventivamente, ou seja, ele tem 5 anos de pena para cumprir. Tá? Então, eu sopesar, pegar o tempo da condenação e eu vou pegar o tempo que ele já ficou preso cautelarmente e abater aqui. Isso é detração. Tá? Aonde que está a previsão da detração? Está lá no 42 do Código Penal. Computa-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória. Vejam, aqui, né, abrindo parênteses, está falando em pena privativa de liberdade. Daria aso a então se for pena substitutiva não tem o abatimento. Não, porque a pena ela é de privação de liberdade, fixou lá em 4 anos, ele ficou 1 mês preso, então vai ficar 3 anos e 11 meses, depois substitui e ele vai ficar com 3 anos e 11 meses para cumprir. É feita esse abatimento sim mesmo quando tem substituição, por uma questão de razoabilidade e proporcionalidade. A prisão administrativa, a prisão militar, tal, tudo é abatimento, né? Tudo serve como abatimento na prisão, pena, na condenação. Essa é a ideia da detração. O que o STJ vem reforçar, e talvez nesse caso aqui, dos julgados que a gente tem aqui, seja a maior novidade, porque aqui tem uma mudança de entendimento. O que o STJ vem falar aqui? Recolhimento domiciliar vale para detração? O STJ diz que vale, tá? Respondi a pergunta. Mas e daí? Refletindo sobre isso. Recolhimento domiciliar vale para detração? Depende? Não, o STJ diz que vale. Não, o STJ diz que depende. Estão vendo a importância de estudar o precedente? E tomar cuidado para não ficar só com o resumo da notícia ou a chamada da notícia? Terceira sessão. Terceira sessão é a união das turmas criminais, né? 5ª turma e 6ª turma, juntas, formam a terceira sessão. São os ministros da terceira sessão, ou seja, o colegiado completo da seara criminal no STJ, para uniformizar o entendimento. Recolhimento domiciliar pode ser usado para fins de detração? Vejam, o artigo 42 fala que a prisão serve para o abatimento. O entendimento até então, dominante, era de que recolhimento domiciliar não é prisão. Logo, não cabe detração. Né? Por quê? Eu comparar a pessoa que está presa preventivamente com a pessoa que está recolhida em casa é completamente diferente. Essa pessoa ela já está cumprindo pena. Ah, mas não cabe pena antecipada no Brasil. Não cabe, mas a prisão preventiva é igualzinha à pena, ou seja, ele vai pegar esse tempo aqui, cada dia que ele ficar preso aqui, vai abater aqui. Né? Isso é detração. E a ideia do artigo 42 é essa. Essa quantidade de métodos alternativos para evitar a prisão preventiva, a gente não tinha, né, na década de 80, numa das grandes reformas, na década de 90, numa outra grande reforma do Código Penal. Na década de 40, na época do Código Penal, processo penal, não tinha. Né? Mas então, vamos adaptar. Né? A ideia do Supremo e do STJ aqui nesse julgado, peraí, mas o recolhimento domiciliar não era uma realidade, mas e hoje? É bastante usado? Ah, é bastante usado. O recolhimento domiciliar pode usar, então, para detração? O STJ diz que pode, com alguns cuidados. Tá? Antes de falar do recolhimento domiciliar, aquele recolhimento noturno, toda noite tem que se recolher em casa, a prisão domiciliar, já há mais tempo, o STJ diz que sim. Né? A prisão domiciliar é a pessoa que não está presa no presídio, mas está presa em casa,
essa pode sim ser utilizado esse tempo para detração. Porque ele não está preso no presídio, mas está preso em casa, com monitoração eletrônica, não pode botar o nariz para fora de casa. Prisão domiciliar pode abater na pena final. Ok. Esse encontrou menos resistência, né? Eu, particularmente, não tenho tanta resistência quanto a esse raciocínio. Tudo bem, não está preso lá, mas a prisão domiciliar é por quê? Porque tem filho pequeno, porque está com uma doença grave, porque é grupo de risco e o presídio infestou de Covid, o que também é raro, né? Isso é outro tema aqui para a gente conversar. Eu saí da execução penal, né, agora, recentemente, e a quantidade de casos graves de Covid é infinitamente menor dentro do sistema prisional do que fora. Por quê? Né? Então, é algo para a gente pensar para um outro encontro. E daí? Recolhimento noturno vale? Eu, quando estava na execução penal, negava. Eu disse, não, peraí. Uma coisa é prisão domiciliar. O cara não poder sair de casa. Ele está com monitoração eletrônica, ele está preso em casa. Ele não pode ir comprar cigarro, ele não pode ir no bar, ele não pode sair para fora de casa. Ele está preso em casa. E a gente sabe que ele está em casa. Porque se cortar o sinal, já aciona a central. Então, ele é controlado e ele está preso em casa. E dependendo das situações, tem a equipe do patronato ou da central de monitoramento que faz visita eventual para verificar se não tem alguma tentativa de adulteração na tornozeleira. Isso é prisão domiciliar. Recolhimento noturno é o cara que passa o dia na rua, encontra amigo, vai para o trabalho, pode passar em locais, né, mercado, farmácia, fala com as pessoas e vai dormir em casa. Né? É mais ou menos como nós estamos hoje, né? Em prisão domiciliar, no sentido de mero recolhimento noturno. Toque de recolher, né? Toque de recolher, hoje nós vamos passar para 21 horas aqui, bandeira vermelha de novo. Era cinza, né? Agora volta para vermelho. Então, volta para ser 21 horas. Ou seja, ficar em casa das 20 horas às 5 da manhã é para todo mundo, é para a população inteira. Mesmo que não tenha praticado crime, mesmo que não esteja cumprido medida cautelar alguma. Isso serve para abatimento na pena futura. Essa talvez seja a grande crítica. Né? Eu, particularmente, academicamente, não concordo. Eu acho que recolhimento domiciliar não deveria ser. Mas eu estou, né, com entendimento extremamente minoritário, já que, salvo engano, foi unânime. A terceira sessão disse que cabe sim. Então, assunto resolvido. Tá? A não ser que isso venha a ser debatido no STF, com viés constitucional, acho pouco provável que haja alguma mudança mesmo no STF. Então, terceira sessão, pacificou o entendimento, recolhimento noturno. Ah, mas se isso todo mundo está fazendo, recolhimento noturno com fiscalização, cabe detração penal. É isso que o STJ falou. HC 455097, agora de 14 de abril, tá? Há poucos dias. Se eu não me engano, também não está ainda disponível. Se olhar lá o julgado, ainda não estava disponível, tá? Então é só tem que pesquisar e ler as notícias lá na página do STJ, vocês vão achar se quiserem complementar. Se eu aplicar medidas cautelares diversas da prisão, vale para detração? A princípio, não, porque são medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, a detração é para a prisão. Se é medida cautelar diversa da prisão, não é prisão. Então, no meu modo de ver, não deveria caber. Prisão domiciliar, ok. É prisão, ele está monitorado, ele não sai de casa. Aquilo que não é prisão, a detração é para prisão, logo, não é detração. O STJ disse, sim, se for recolhimento domiciliar noturno com monitoração, com efetiva fiscalização, é para caber detração, sim. Ponto. Tá? Então, trouxe aqui os dois pontos de vista e o que o STJ definiu. Ponto. Cabe detração, Mário? Cabe. Monitoração eletrônica, recolhimento noturno, ainda que não seja prisão o tempo todo em casa, é só noturno, cabe detração. Tá? Com base em quê? Princípio da humanidade, ele está tendo uma restrição da liberdade. Só que daí eu abro brecha para um monte de cautelar para dizer que também tem restrição da liberdade. Princípio da humanidade, restrição da liberdade. O recolhimento domiciliar noturno parece com a preventiva, pelo menos à noite, seria isso, está preso em casa à noite, né?
E por último aqui, qual que é o cuidado que nós temos que ter? O STJ não diz, cada dia de pena vai abater, cada dia de recolhimento noturno vai abater um dia de pena, que é o raciocínio da detração, né? Um dia preso aqui abate num dia da condenação. Não é isso. O STJ fala, o recolhimento noturno efetivamente fiscalizado, e o precedente analisado do NHC, o cara estava recolhendo à noite com tornozeleira eletrônica. Então, se sabe se realmente ele ficou em casa das 7 da noite às 6 da manhã, por exemplo. Eu vou pegar essa carga horária e vou somar até fechar um dia, né, até fechar 24 horas e vai abater aqui. Então, vai ser em horas, já que o recolhimento dele é por período e não é por dia. Né? Então, não vai ser 1 para 1. Vai ser 24 horas para um dia aqui, tá? Então, o abatimento não vai ser igual. Isso só sabe quem leu todo o material. Quem leu só a chamada vai achar que a detração é igual às outras. Tá bom?